Vamos falar mais um pouco, continuar falando mais um pouco sobre triângulo, certo? Você vai abrir aí seu livro na página 72 e vamos ver algumas características sobre ele. Observe esse triângulo azul. E essa reta azul é a reta R e esse ponto B que vai até o ponto C. Essas duas retas aí a gente chama de retas paralelas. Entre essas duas retas fica o triângulo. Nós temos que entender esses dois ângulos aqui, ó. Observe que esse ângulo que está fora do triângulo e esse ângulo que está dentro do triângulo, eles estão alternados, um dentro do triângulo, outro fora. Então, alternado, porque um está dentro do triângulo, outro fora. Interno, porque eles estão entre as duas retas paralelas. E é importante você saber que eles são iguais. O que quer dizer isso? Se aqui mede 30 graus, aqui também vai medir 30 graus. Do mesmo jeito ocorre aqui com o ângulo N, e com o ângulo C. Eles são alternos, porque um está dentro do triângulo, outro fora, e são internos, porque os dois estão dentro das retas paralelas. Vamos supor que aqui fosse 20 graus, aqui também seria 20 graus, porque todo ângulo alterno interno é igual, certo? Agora, nós também podemos observar outra regrinha muito importante. Todos os ângulos internos de qualquer triângulo, todos os ângulos internos quer dizer que está dentro do triângulo, a soma deles é sempre igual a 180. E observe aqui que os ângulos externos são aqueles que são formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo. O que é isso? Quer dizer que aqui também, fora do triângulo, tem ângulos também, ó. Esse prolongamento aqui também tem. Esse prolongamento e esse também são os ângulos externos, certo? Agora vamos ver outra propriedade. Considerando que o triângulo ABC, que é esse amarelo, na figura a seguir, observe alguns detalhes importantes. O primeiro pontinho, o A, B e o C são as medidas dos ângulos internos. O X, o Y e o Z são as medidas dos ângulos externos. Através da imagem, nós podemos observar que os ângulos A e Z são adjacentes suplementares. Vamos ver já o que é adjacentes suplementares. O mesmo ocorre com os ângulos B e Y, e C e X. Agora eu vou mostrar o que são ângulos adjacentes suplementares. Vamos pegar a gravura aqui. Então, pessoal, ó, esse ângulo que está dentro da figura e esse que está fora, eles estão um do lado do outro, então eles são adjacentes. E como eles formam uma meia-lua, eles são suplementares. Então, eles são adjacentes suplementares. Ou seja, a soma deles dois é igual a 180, certo? Só lembrando aqui que toda vida que formar ângulos de 180 graus, um do lado do outro, ó, esse aqui mais esse aqui, um estão do lado do outro. Então, são adjacentes suplementares, certo? Porque um está do lado do outro e os dois somados dá 180. Aqui do outro lado, um está do lado do outro, formam uma meia-lua, então são adjacentes suplementares, porque a soma deles é igual a 180.
e esse aqui que a gente já viu. Então, toda vida que um está do lado do outro é adjacente. E a soma deles são 180, certo? Assim, nós podemos notar também outra propriedade aqui nesse triângulo. Qual é ela? O A e o X, que estão bem aqui, um do lado do outro, eles são adjacentes suplementares. Os ângulos internos, A, B e C, são a soma dos ângulos internos, são sempre 180. Agora, uma regra muito importante, como a gente pode observar, veja o exemplo aqui. Se esses dois, um que está fora da figura e um que está dentro da figura é 180, e os três de dentro da figura também é 180, observe aqui, ó, um adjacente, que é o X e o C, e os três internos, que também é 180. Então, daí surgiu uma propriedade muito importante, que o ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos da figura, mas que são opostos. Por exemplo, aqui está os dois adjacentes. E esses dois aqui, ó, esse e esse, estão dentro da figura. Então, esses dois ângulos internos somados é igual ao ângulo que está fora da figura. Certo? Vamos supor que esse daqui seja... Vamos supor que esse daqui seja 150. Então, esses dois aqui somados tem que dar 150. Então, um poderia ser 100 e o outro poderia ser 50. Mas lembrando que o total de dentro da figura tem que ser igual a 180 graus. Então, ficaria faltando quanto para completar os 150, o 180, aliás? Ficaria faltando 30 graus. Percebeu? Aí, esses dois aqui, ó, dá 180 e esses três aqui também dá 180. Por isso que a regra diz que o ângulo que está fora da figura é a soma dos dois ângulos que está dentro da figura que são opostos a ele, tá? Vamos ver um exemplo aqui nessa atividade. Vamos ver aqui esse desafio que a gente pode fazer com ele. Então, nós podemos observar, observe a figura a seguir e calcule o valor da expressão dada, utilizando todas as propriedades que foram necessárias para a gente encontrar aqui essas medidas. Então, vamos começar pelo X, tá? Observe que aqui dá a meia-lua. Então, é só você olhar de 135, falta quanto para 180? Então, é só fazer a continha. Vou mostrar aqui o resultado para ir mais rápido. Então, tá aqui, ó. Então, os ângulos de medida X e 135 são ângulos suplementares, né? Então, X mais 135 é igual a 180. Portanto, X é igual a 45. Então, a medida aqui desse ângulo é 45. Certo? Ele só fez somar. Agora vamos para o Y. Se a gente já tem esse de 45 e esse de 110, está faltando quanto para 180? Porque os ângulos internos de qualquer figura é 180. Então vamos aqui à resolução. Observe, os ângulos de medida X, Y e 110 são ângulos internos de um triângulo, então a soma dessas medidas é 180. Como já calculamos o valor dos ângulos, é só você fazer uma pequena equação. X mais Y mais 110 é igual a 180. 45 a gente já encontrou que é o valor do X, mais Y igual a 110.
Aí ele fez aqui, somou os dois ângulos, diminuiu de 180 e deu 25, certo? Então, esse aqui vai ser 25. E esse daqui a gente já viu que é 45. Agora só falta esse aqui. Observe que aqui também, eu utilizo aqui, observe que aqui também vai dar uma meia lua, tá? Uma meia lua, ó. Aqui já tem 25, mais 75, só falta saber o que completa os 180, tá? Aí nós vamos ver aqui a resolução para ir mais rápido. Então, os ângulos de medida x e 75 formam um ângulo raso de 180 graus. Então, a mesma regrinha aí, ó. Você vai encontrando aplicando na equação dá 80. Por último, os ângulos de medida AB e 70 são ângulos internos de um triângulo. Então, você vai de novo encontrar os números, os ângulos e somar e sempre subtrair de 180. Assim, nós podemos encontrar todas as medidas que é igual a 180. Certo? Então, você vai sempre fazer o quê? Formar uma meia-lua. A meia-lua aqui, que é 180, aí olha o que está faltando. A meia-lua aqui, que é 180, olha o que está faltando. A soma dos ângulos internos, que é esse, mais esse, também é 180. E a soma dos ângulos internos, que também é 180. Então, é tudo, você te subtrai de 180. Assim, nós terminamos e você vai fazer a atividade da página 73, tá? Obrigado.